O cristianismo paulino é fundado sobre interpretações de um homem que nunca conheceu Jesus, que contradisse os apóstolos originais e distorceu o monoteísmo puro e a prática da lei ensinada por todos os profetas. 1. Jesus era estritamente monoteísta. Versículo, Marcos 12, 29. Jesus diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo diz em Colossenses 2, 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fato histórico: o Shema, oração judaica, era a base da fé hebraica. Jesus a reafirmou, enquanto Paulo introduz a ideia de Cristo Deus, ausente no judaísmo. 2. Jesus confirmou a Torá. Versículo, Mateus 5, 17. Jesus diz: não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Paulo diz em Romanos 6, 14, não estás debaixo da lei, mas da graça. Fato histórico: a Igreja de Jerusalém, liderada por Tiago, continuou observando a lei. Paulo, por outro lado, liderou o movimento anti-lei para gentios. 3. Jesus ensinou obras como parte da salvação. Versículo, Mateus 7, 21. Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, mas o que faz a vontade do Pai. Paulo diz em Romanos 3, 28, justificados pela fé, sem as obras. Fato histórico: a reforma protestante, Lutero, se baseou em Paulo, ignorando os ensinamentos éticos de Jesus sobre obediência. 4. Jesus não disse que morreria pelos pecados. Versículo, Mateus 9, 13. Jesus diz: salvação por arrependimento, não por sacrifício. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu por nossos pecados. Fato histórico: a ideia de Salvador morto existia no mitraísmo e cultos greco-romanos, exemplo, Átis, Dionísio, que influenciaram o mundo helenístico de Paulo. 5. Jesus negou ser Deus. Versículo, João 14, 28. Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Paulo diz em Filipenses 2, 6, subsistindo em forma de Deus. Fato histórico: a divinização de Jesus foi formalizada nos concílios, Niceia, 325 d.C. Antes disso, cristãos judeus o viam como profeta e Messias humano. 6. Paulo nunca foi discípulo direto de Jesus. Versículo, Atos 9, 3, 5. Jesus escolheu 12 discípulos que o seguiram pessoalmente. Já Paulo baseia sua autoridade em visões e revelações privadas. Fato histórico: a legitimidade apostólica era testada por convivência com Jesus. Paulo foi contestado por essa razão. 7. Paulo entrou em conflito com os apóstolos originais. Versículo, Gálatas 2, 11. Jesus construiu unidade entre os discípulos. Já Paulo confrontou Pedro publicamente. Fato histórico: o Concílio de Jerusalém, Atos 15, revela a tensão entre a linha de Tiago e a missão gentílica de Paulo. 8. Paulo rejeitou rituais que Jesus praticou. Versículo, Lucas 2, 21. Jesus foi circuncidado conforme a lei. Paulo em Gálatas 5 horas e 6, em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. Fato histórico: a circuncisão era sinal da aliança com Deus. Paulo rompe com esse símbolo central. 9. Paulo chamou a lei de maldição. Versículo, Gálatas 3, 13. Jesus disse que a lei não passaria, Mateus 5, 18. Porém Paulo enxerga a lei como algo que aprisiona. Fato histórico: a lei era vista pelos judeus como dom divino. Paulo a transforma em obstáculo à fé. 10. Paulo introduziu o dualismo, corpo versus espírito. Versículo, Romanos 7, 23. Jesus diz: foco no coração e nas ações, Mateus 5, 8. Paulo cria separação filosófica entre carne e espírito. Fato histórico: essa visão reflete influências platônicas e gnósticas comuns no pensamento greco-romano.
11 Paulo minimiza práticas espirituais como jejum e caridade. Versículo, Mateus 6, 1-18. Jesus ensina jejum, oração e esmola como deveres. Paulo enfatiza a fé como único caminho, Efésios 2, 8-9. Fato histórico, a prática religiosa era central no judaísmo. Paulo desvia para um modelo mais abstrato e helênico. 12. Paulo reinterpretou a ressurreição. Versículo, 1 Coríntios 15, 44. Jesus ressuscitou com corpo físico, Lucas 24, 39. Já Paulo fala em corpo espiritual. Fato histórico, o modelo grego de mortalidade espiritual influenciou sua visão. 13. Paulo ensina obediência a governos injustos. Versículo, Romanos 13, 1. Jesus denuncia abusos de autoridade, Mateus 23. Já Paulo manda submeter-se a qualquer autoridade. Fato histórico, a Igreja buscou proteção do Império Romano. Essa doutrina servia como acomodação política. 14. Paulo promove o mistério religioso. Versículo, 1 Coríntios 2, 7. Jesus revelava tudo abertamente, João 18, 20. Já Paulo usa linguagem de sabedoria oculta. Fato histórico, mistérios iniciáticos eram comuns nos cultos pagãos. Paulo parece adotar esse formato. 15. Paulo centraliza tudo na cruz. Versículo, 1 Coríntios 1, 23. Jesus diz, foca no reino de Deus, Mateus 4, 17. Já Paulo enfatiza o sacrifício como núcleo da fé. Fato histórico, nenhum evangelho sinóptico ensina que a cruz era o objetivo principal do ministério de Jesus. 16. Paulo contradiz Jesus sobre julgamento. Versículo, Mateus 25, 31-46. Jesus, julgamento baseado em ações. Paulo em Romanos 10, 9, se creres, serás salvo. Fato histórico, o conceito paulino de salvação instantânea pela fé é estranho ao judaísmo e aos profetas anteriores. 17. Paulo rejeita o sábado. Versículo, Lucas 4, 16. Jesus observava o sábado. Paulo em Romanos 14, 5, cada um considere o dia como quiser. Fato histórico, o sábado é mandamento no Decálogo. Paulo relativiza um pilar da religião mosaica. 18. Paulo altera o conceito de Messias. Versículo, João 6, 15. Jesus, esperado como libertador político e espiritual. Porém Paulo torna o Messias um ser celestial, divino. Fato histórico, os judeus não reconhecem o Cristo paulino por fugir completamente da expectativa messiânica bíblica. 19. Paulo promove culto à pessoa de Jesus. Versículo, Filipenses 2, 10 de novembro. Jesus sempre apontou para o Pai, João 17, 3. Paulo propõe dobrar os joelhos a Jesus. Fato histórico, isso marcou a transição de uma religião profética para um culto centrado em uma figura humana. 20. Paulo criou uma nova religião para gentios. Versículo, Mateus 15, 24. Jesus diz, fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Paulo em Romanos 11, 13, sou apóstolo dos gentios. Fato histórico, a ruptura com a tradição judaica deu origem ao cristianismo como religião distinta, moldada sob a teologia de Paulo. Conclusão, Paulo de Tarso redefiniu os ensinamentos de Jesus e lançou bases teológicas que contradizem a mensagem profética original. A crítica islâmica vê nisso uma corrupção da revelação divina, substituindo o monoteísmo puro pelo culto a um homem, e a lei por uma fé desligada da obediência. O Islã convida ao retorno à unicidade de Deus, Tawhid, e à obediência à vontade divina, como todos os profetas ensinaram, inclusive Isa, a.s.